Olá, pessoas, eu sou a Kênia e tô aqui com o marido da Kênia, Bertaldinho, sempre azul. E vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico deste Não Brasil. é verdade, eu vou ter que corrigir a senhora, a senhora vai me desculpar. Não, nós passamos 20 dias em Portugal e Portugal inteiro nos cumprimentou, vieram com tanto carinho, com tanta emoção, assim, de uma forma tão carinhosa. Então é o podcast mais católico do mundo. Gostei Não pode disso. ser só do Brasil. O pessoal lá de Portugal vai ficar tão triste. Ó, foi Coimbra, onde mais? Coimbra, Lisboa, Fátima, Óbidos. Tantas cidades que você foi, né, filha? Tanto castelo, né? Cada castelo que você chegava, tinha alguém lá dizendo, olha a Kênia, tá aqui, deixa eu tirar uma foto com a Kênia. Meu Deus do céu. Então, o podcast mais católico do mundo. Tá certo. E hoje, nós trouxemos aqui uma pessoa que fala um assunto belíssimo, que é o Rafael Brito. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Seja bem-vindo, é uma alegria você estar aqui. Uma alegria também. Obrigado E como eu brinquei, né, eu brinquei com o Rafael quando ele chegou, eu falei, nossa, você está acompanhadíssimo, porque o Rafael, ele entende tudo de anjo. Então eu falei, você está muito bem acompanhado de todas as potestades angélicas. Olha, o Rafael é professor, mestre e doutorando em teologia e filosofia, fundador do Instituto São Rafael, aprofundamento da Sagrada Escritura, tradição e magistério da Igreja, especialista em anjos e demônios. Show de bola, hein? Autor dos livros O Segredo dos Anjos, O Mistério dos Anjos da Guarda, Miguel, o Guardião do Lugar Secreto e do devocional Orando com os Santos Anjos. E o principal que ele é casado com a Lilian e pai do Daniel e do Lucas. Tá certo? Isso mesmo, não é o tá principal? certinho. É o principal. É né? o principal. É isso, muito bem. E aí eu vivi uma experiência muito bonita com o Padre Jonas, com o Monsenhor Jonas, em 2022, porque o Monsenhor Jonas leu os 2 primeiros livros, o Segredo dos Anjos e o Mistério do Anjo da Guarda. E o Mistério do Anjo da Guarda é pensando também no Padre Jonas, porque o Padre Jonas escreveu um livro que chama Meu Anjo da Guarda, um companheiro do meu dia a dia. Por isso que é um companheiro para toda a vida. E aí um missionário, que é seminarista, quer até mandar um abraço para ele, o Ângelo, é o nome dele, Ângelo, né? Falou, Rafa, o Padre Jonas está lendo os seus livros. E tive a graça depois de ter uma mensagem do padre, e depois de uma pregação que fiz no acampamento aqui Como Deus, o padre quis me encontrar pessoalmente. Então, foi a única vez que eu o encontrei. Eu fui a última pessoa externa a ver o Padre Jonas em vida, e ele me disse, meu filho, de tudo que a gente conversou, ele falou, eu li os 2 livros, falta o 3º. Quando você vai terminar o 3º? Eu quero ler. Então eu cancelei toda a minha agenda e me debrucei para escrever o de Miguel. E eu dediquei ao Padre Jonas. E eu vivi uma experiência muito bonita com esse livro, porque naquele ano nós fizemos a nossa primeira conferência de adoração em cura, que é o Secreto, que acontece na Canção Nova, e foi onde eu lancei Miguel, o Guardião do Lugar Secreto. Porque São Miguel, infelizmente, ao longo da nossa história, seja no Brasil, mas ao longo da história da igreja, foi reduzido a um simples guerreiro. E Miguel não é guerreiro. Isso é uma função que ele faz de vez em quando. A missão de Miguel, o que Miguel é, o que o teu anjo da guarda é um adorador profundo na presença de Deus. Então aqui eu trato o que a igreja fala, o que a tradição e os padres da igreja falam sobre Miguel. E é maravilhoso. Depois a gente pode falar sobre as armas dele. Sim. Então esses 3 livros é uma pequena contribuição para que as pessoas conheçam melhor os seus irmãos do céu. Mas voltando à sua pergunta, quando você dizia quando começou essa guerra, a gente precisa de... quem é Lúcifer? Quem né? é Lúcifer? Antes disso, nós precisamos de compreender quem que é o anjo. O que é um anjo, né? Bom, os anjos são seres espirituais, porém reais. Eu sempre enfatizo isso, porque as pessoas, por serem espíritos puros e privos de matéria, né, não são como nós, que são seres misturados, como dizia Aristóteles, de espírito e matéria. Os santos anjos são pessoas. Boécio, que foi um grande teólogo da Idade Média, medieval, ele dizia o seguinte, ele que pensa a ideia de prosópon, de pessoa. A palavra pessoa para os medievais, ipson ou ipseitas, significa aquele que vive por si mesmo, que tem uma certa independência. Você é uma pessoa porque você tem a razão, a inteligência, o intelecto, né, a vontade e a liberdade. Quando nosso Deus é trino, ele é relacionamento na sua essência, quando Deus cria
Deus cria, a criação de Deus tem duas realidades, que é a mesma, mas tem uma ordem nessa realidade, nessa criação. A gente, por exemplo, se você for olhar no credo, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse Deus, ele criou, a sua criação tem a realidade espiritual, que nós não vemos, e a realidade sensível que vemos. Na realidade invisível, Deus colocou no centro seres dotados de razão, de intelecto, capazes de aceitar sua vontade ou não. No mundo visível, ele colocou o ser humano. Quando nós pensamos nos santos anjos, nós temos que pensar numa criação integral, porque ao longo dos anos, infelizmente, por causa também da influência platônica na teologia, nós sempre temos a tendência de separar a realidade espiritual da realidade humana, da realidade visível. Mas não foi assim que Deus pensou. O Senhor pensou sempre que os homens e anjos caminhassem juntos, fossem filhos em volta da mesa do seu Pai. Então você tem, por exemplo, já na própria criação de Adão e Eva, a questão de Adão, que no paraíso, às tardes, né? Em todas as tardes, o Senhor vinha se assentar com Adão para poder tratar com ele. É assim que o texto nos fala sobre isso. Eu gosto muito de uma reflexão de São Gregório Magno sobre, na homilia 34, quando ele trata sobre a parábola do bom pastor. É muito bonito porque, através de uma pedagogia dessa palavra, a gente entende o que é os anjos, quem são os anjos e qual é essa relação conosco. Ele diz assim: um pastor tinha 100 ovelhas. E uma ovelha se desgarra. Essa ovelha que se desgarrou é Adão, que vai embora. Esse pastor tem as suas ovelhas na montanha. E a montanha, antigamente, para o Oriente e também para a Bíblia, é o lugar onde os deuses habitam. Por exemplo, o Monte Olimpo, né? O lugar que todo mundo queria subir. Ele deixa 99 no aprisco e vai atrás da que se perdeu. E ele diz: as 99 que ficaram são os anjos. E aquele que se perdeu é Adão. Por isso que no Evangelho, Nosso Senhor diz na parábola, ele encontra a ovelha perdida, ele coloca nos ombros e vem cantando feliz e diz: alegrem-se, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Em Lucas vai dizer: por isso, há mais alegria no céu, entre os anjos, por um só pecador que se converte, do que 99 justos que não precisam de conversão. Aí Gregório diz: quem não precisa de conversão é anjo. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo é devolver o Éden que foi tirado de nós, mas ao mesmo tempo colocar-nos em comunhão de novo com essa corte celestial. E isso acontece quando? Hoje, nessa realidade, na plenitude, na liturgia. Todos os dias nós somos chamados, quando celebramos a missa, a unir as nossas vozes às vozes dos anjos e dos santos que estão no céu. Mas quando Deus cria os santos anjos, a gente acha que os anjos foram criados assim, pá, criou, já está santo, começa já a louvar, agradecer. Não é assim. Porque Deus deu o livre-arbítrio aos santos anjos. Nossa teologia é diferente da teologia hebraica. Os hebreus, eles acreditam que os anjos, eles não possuem liberdade. Foram criados como em série, como robôs. Ué, como é que eles explicam o demônio? Para eles entra uma questão do dualismo aí. Para eles os demônios não existem no modo como a gente pensa, mas é força também divina. E aí entra o maniqueísmo. E portanto, não tem liberdade para eles, mas para nós, à luz da Igreja Católica, da nossa tradição, sim. Porque o amor deixa o amado livre. Você não pode obrigar uma pessoa a amar você, senão isso é um relacionamento abusivo. Hoje a psicologia explica isso. E Deus dá a liberdade aos anjos quando os cria. E São Tomás de Aquino nos ensina isso na Suma Teológica. E Tomás usa uma frase pesada, que talvez para nosso entendimento é um pouco complicado, mas dá para entender. Deus cria os santos anjos bons, como também criou Adão e Eva bom, e os convida a entrar na sua presença na liberdade. E os auxilia com a sua graça, para que eles possam conhecer o Senhor. E aqui São Tomás ele diz que os anjos se convertem a Deus. Existia uma conversão a Deus entre os anjos. O que é essa conversão? É voltar-se para si mesmo e ao mesmo tempo voltar para a essência da sua vida. O que é a conversão, senão a metanoia de voltar para dentro e encontrar com o próprio Deus? Quer dizer, quando os anjos são chamados a entrar na presença de Deus, São Boaventura, o Beato Dom Escoto, o Santo da Imaculada, o próprio Tomás de Aquino, todos os padres são unânimes em dizer que Deus revela aos santos anjos
que a segunda pessoa da Trindade vai se tornar homem, vai se encarnar. E ali, então, o líder desses anjos, que depois São Jerônimo vai chamar de Lúcifer, por causa do livro de Isaías 14, que fala sobre a estrela da manhã, que é Luciferus, né, o Lutífero, fósforo para os gregos, coordenou essa rebelião. E nesse momento dessa rebelião que ele diz, não servirei. Ele era um anjo graduado? Era um querubim. Era o chefe dos querubins. E aí quando fala da hierarquia eu explico o que é um querubim. Ali ele diz não. E ele começa a colocar na cabeça dos outros anjos que caíram com ele, que esse Deus não é um Deus verdadeiro, não é aquilo que ele fala, que ele na verdade é um ditador, vamos colocar assim, que quer tudo para ele. Então, na verdade, esse anjo, que Deus tinha colocado todo o seu esplendor, a sua glória, a sua beleza nele, para ser um reflexo para os outros, começa a manipular os outros contra a adoração. É nesse momento que entra Miguel. E Miguel, o nome Miguel não é um nome, mas é um brado. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu uso no livro. Miguel não é um nome, Miguel é um brado de um ser apaixonado que defendeu o amor da sua vida. Porque os anjos bons, eles são inflamados de amor por Deus. Porque Deus é amor. E toda a sua criação racional, os anjos e nós, somos chamados a ser abrasados por esse fogo. Por isso que os serafins são abrasadores, de amar ao Senhor. E aí a gente tem aquela história, que já escutei muitos pregadores falando, não, porque Miguel, o do 8º coro, o mais pequenino, se levanta para poder ir contra o maior. Não, Miguel sempre foi o maior anjo do céu. Ele sempre esteve à direita de Deus. Ele não era, então, aquele menor que se meteu herói da história e aí foi nomeado, não é isso? Não, ele sempre foi o guardião do paraíso. Ele sempre foi o grande, o maior entre os anjos. A tal ponto que a Bíblia, você vai ver isso, por exemplo, no livro de Daniel, quando no capítulo 10 de Daniel faz 21 dias que ele está orando, pedindo a Deus para ter visão, né? Depois disso, Gabriel aparece para ele e diz, olha, eu fiquei 21 dias combatendo o príncipe da Pérsia e eu tive que pedir ajuda para Miguel, que é um dos vossos príncipes. A palavra arcanjo vem de arcai, do grego que significa chefe. Mas também, no hebraico, a palavra príncipe ou Hal Hagadol, sumo sacerdote, é dirigido a Miguel, o príncipe dos príncipes. Então, Miguel... É como se ele fosse o chefe geral dos anjos, é isso? Ele é o maior de todos. Por exemplo, no Catecismo Maior de São Pio X, é bem interessante, eu vou ler aqui para vocês, fala sobre São Miguel, por exemplo. No número 168 fala assim, por que na festa de todos os anjos a igreja honra especialmente São Miguel? A resposta é sim. Na festa de todos os santos anjos, a igreja honra especialmente a São Miguel porque o reconhece como príncipe de todos os anjos e como seu anjo tutelar. Quer dizer, não é o príncipe da milícia celeste enquanto guerreiro. O serafim maior que tem no céu bate continência para São Miguel. Miguel, na tradição judaica, na tradição cristã, o Miguel que apareceu no Monte Gargano, nada mais é do que o chefe do céu entre os anjos que reordena a adoração no céu. Portanto, o nome Miguel é um código de adoração. O seu nome é um código. Quem como Deus? Esse quem como Deus, ou quem é como Deus, está implícito no primeiro mandamento. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Quer dizer, exclusividade, não há outro. Ana, quando recebe a graça de ser mãe de Samuel, no capítulo 3 de Samuel, ela canta o cântico de Ana, ela diz assim, pois não há outro além de ti lá em cima no céu, e não existe ninguém como tu, Senhor, aqui na terra. O salmista também vai dizer, Senhor, entre todos os deuses, ninguém é comparado a ti. Então Miguel está gritando, dizendo, não tem ninguém a quem nós iremos, e nós podemos falar isso na palavra de Pedro, a quem iremos, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Miguel, ele reordena a adoração, ele reordena a liturgia. Miguel, entre os anjos, ele traz para nós o nosso lugar no centro da vontade de Deus. Então depois, por causa disso, ele guerreia, ele luta, ele combate. Mas não com as suas armas, mas com as armas de Deus. Ou seja, ele vai então combater Lúcifer.
Ele combate Lúcifer e em Apocalipse 12 acontece a expulsão dos anjos maus, né, do céu com o dragão. Tanto é que para os antigos, como São Boaventura, a causa da queda dos anjos, e aí é muito lindo isso, é por causa de uma mulher e por causa de um bebê. Se nós pudéssemos falar nos dias de hoje, a causa da queda dos anjos, e portanto, os anjos, vai dizer São Tomás de Aquino, que o céu é uma sociedade perfeita, que é feita de homens e anjos, mas esses caem dessa sociedade perfeita, então portanto vamos colocar aqui esse terço da parte dos anjos que caíram. Eles se perderam, e portanto então deixaram de ser cidadãos, e nós vamos ver ao longo da história da humanidade, eu não vou falar esse nome para não dar problema aqui no canal, mas quem ceifa, como quiseram fazer comigo lá na barriga de minha mãe, ceifa os seus bebês da barriga de suas mães, a decadência dessa sociedade está decretada. E eu sempre digo, aqueles que defendem a interrupção voluntária da gravidez, esse nome sem vergonha e tão bonito para poder dizer algo tão errado. Defende o aborto. Exato aí. Falar abertamente. Pode falar? Pode. Quem defende o aborto vai ter um dia que enfrentar no julgamento final os anjos da guarda de cada criança que foram abortados. Esses anjos estarão prontos a encarar aqueles que defenderam esse tipo de política. Aqueles que executaram. E aqueles que executaram. Não é? Exatamente. E aqueles que executaram. Isso era terrível. Isso é muito sério. Isso era terrível. Porque você tem uma questão aqui que é Nosso Senhor que... João, por exemplo, quando tem a visão no Apocalipse capítulo 12, de uma mulher que aparece no céu revestida de sol e a lua debaixo dos seus pés, o que está acontecendo com essa mulher? Essa mulher está grávida. Uhum. Ela está dando à luz. E a palavra diz que o dragão se coloca por debaixo para, assim que nasce o bebê, para tragar esse bebê. Nós estamos falando entre adultos aqui. Antigamente, a mulher não tinha o parto como se tem hoje na cesárea, ou, vamos dizer, na obstetricia, né? Que a mulher fica deitada. Antigamente, a mulher ficava de cócoras. Sim. Então, a visão que João está vendo... Ainda tem. Os indígenas, né? Tem assim... João está tendo a visão de uma mulher de cócoras tendo um bebê. O dragão se coloca por debaixo, com a boca aberta. Ele quer que o bebê caia dentro dele para ele engolir essa criança. E a palavra diz então que Deus resgata essa criança da boca do dragão. O dragão representa também a morte, o caos para o autor sagrado. E dá a essa mulher um par de asas. Tem algo que eu gosto muito de falar. Nós tivemos os anjos simbolizados com asas, mas Nossa Senhora também tem asas. Porque São Boaventura fala sobre as asas e depois São João Paulo II, ele na encíclica... Gente, me ocorreram 500 perguntas, eu tô quieta pra não interromper ele, mas a minha cabeça tá assim... Pode perguntar. Não, eu acho que você tem que... Vamos fazendo pergunta. Eu vou fazendo pergunta. Eu também já tô com 200 aqui. Eu já tô com 200, porque depois você vai falar do Anjo de Portugal, porque o Anjo de Portugal, ele foi descrito pela irmã Lúcia sem asa. Mas a gente vai entrar nisso. Mas antes disso, você falou do bebê para não perder isso. As pessoas têm muita dúvida do seguinte... Quando nós recebemos o anjo da guarda? Aí uns dizem que é quando nasce, outros dizem que é na concepção, outros dizem que é antes, outros dizem que é depois, é no batismo. Quando que recebemos nosso anjo da guarda? Na concepção. Olha que lindo isso. Ou seja, na concepção, que a pessoa diz que não é nada, que é só um feto, que é só um sei lá o quê, são células. É por isso que esse anjo é que vai enfrentar quem fez o exatamente. Então, ali na concepção, já temos um anjo da guarda. E por que Deus dá um anjo da guarda a cada um? Porque isso é um gesto de amor, de cuidado, de carinho. Por exemplo... Em que efetivamente esse anjo da guarda vai ajudar aquela criança que está no ventre materno? A conduzi-lo à verdade. Por exemplo... A vida toda, né? A vida toda. Ó, se você pega Êxodo, capítulo 23... Porque a gente fica com o anjo da guarda da gente até morrer. Até e depois o paraíso. Até o final, até o fim dos tempos, até a eternidade. Quando a gente morre, o anjo... Eu fui pro céu, graças a Deus, fui pro céu. Eu pensei que fui pro céu. Fui pro céu, o meu anjo vai comigo. Ele céu. É do céu, né? Sim, mas ele me acompanha. Ele vai ser seu. Lá, né? Porque tem gente que pensa assim, aí ele retorna pra terra pra ser anjo de outra criança. Não, ele é só seu. Pra sempre, sempre, sempre? Só teu. O meu anjo nunca vai ser anjo da guarda de outra pessoa. Mas, por exemplo, a pessoa que vai pro purgatório, ele acompanha? É a única companhia que você tem no purgatório. Nossa, o anjo vai junto? Isso eu não sabia. Eu vou explicar melhor sobre isso. E quando vai pro inferno? E aí o anjo volta pra Deus. Ele fez a missão dele.
E a pessoa teve a sua liberdade de escolher, sim. de não acolher a graça, né? Mas E certamente aí- o anjo fez de tudo para isso não acontecer. Fez de Gente, mas tudo. anjo pra dedéu. Se você pensar Sim. desde o início da criação de Adão, começou com Adão e Eva. É. Quantas Vamos falar de trilhões números? de pessoas? Vamos, quantos anjos existem? Ó, um corte bom pra colocar aí, hein? Quantos anjos existem? Bom, São Tomás de Aquino fala Ah, que São Tomás e também os padres e também um grande teólogo chamado Francisco Soares, no De Angelis, ele diz assim: Tomás fala que o número de anjos é maior do que os seres animados e inanimados. Se você perguntar para um biólogo se uma bactéria é um ser vivo, o ser vivo é diferente de um ser vivente. Um ser vivo é uma bactéria, pode ser um qualquer bicho irracional aqui, e no reino animal, vegetal, enfim, é um ser vivo. Nós somos seres viventes, é diferente. Que nós temos a alma que Deus implantou em nós, que é imortal, é vivente, ok? Só na sua boca, quando você levanta, você que nos acompanha, para qual câmera que olha ali? Para você que levanta de manhã com aquele bafo de leão. Dizem que existe mais de 50 bilhões de bactérias na nossa boca. A biologia diz que a bactéria é um ser vivo. Então você tem bactérias, você tem seres de todas as realidades do reino vivo, e você tem os seres inanimados. Você multiplica isso incontável. Por isso que na Bíblia, no capítulo 5, João diz que ele vê uma multidão de milhões e milhões, de milhares, de milhares, de miríades, de miríades. Ele fala, é muita gente. Não deu para contar. Tipo, não dá pra falar em números. Porém, só na nossa galáxia tem mais de 400 bilhões de estrelas. São seres inanimados. Aí você pega a história da humanidade, segundo alguns estudiosos, já passaram na Terra, mais ou menos, em torno, por aquilo que se sabe, aproximadamente, em torno de 120 a 130 bilhões de seres humanos. Então nós estamos falando de 130 bilhões de anjos da guarda. bom, fora os dinossauros antes, fora os não sei o quê, porque tá contando, tudo conta. Tudo conta, mas aí os anjos da guarda é dado ao ser humano. Sim, sim. Né? Não, tô falando de Aham, seres, de anjo. me lembrando, né, dos Exatamente. seres todos. Ah. Hoje no mundo, se você perguntar, Rafa, quantos anjos da guarda tem no mundo hoje? Quantos seres tem no mundo hoje? Tem em torno de 800 bilhões de habitantes hoje vivendo aqui. Então tem 800 bilhões de anjos da guarda na Terra. Mas se você pegar os anjos da guarda que já foram anjos, não chega nem no milésimo de porcento, sei lá, dessa quantidade. Porque é muita coisa. Tudo isso para explicar o quê? A grandeza de ter um anjo da guarda. Ser anjo da guarda entre os anjos é um privilégio que Deus escolhe a dedo. Seu anjo da guarda, meu irmão, foi escolhido entre essa multidão. Então vamos pensar. Existe um espaço de tempo entre o momento da tua concepção e o envio do anjo. Deus está fora do tempo e do espaço. Ele não está preso a essa realidade. No momento em que o Senhor está infundindo a alma e criando você na concepção, Ele está também chamando o anjo. Ele está escolhendo o anjo. E São Boaventura diz que nessa guerra entre os anjos, pelo qual Miguel vence com os seus anjos, 1/3 dos anjos que caem. Então, portanto, nós temos que entender que na guerra espiritual, você vai ter a maioria. Pois, Que é absoluta. 2 contra 1. Se existe um demônio, tem 2 anjos bons que permaneceram fiéis a Deus. Eu escrevi esses livros porque sempre Não, me mas trouxe... só um detalhe. Os demônios pararam de ser criados. É aquele 1/3 que foi decaído. Mas os anjos de Deus, conforme vai nascendo mais gente, vai nascendo... Não, Como é isso? a criação aconteceu uma vez só. Ah, eles já estão lá prontos? Já estão lá. O teu anjo da guarda esteve presente na guerra que aconteceu antes da criação do mundo. Ele é um veterano de guerra. Gente, aqui eu tô fazendo as ligações aqui. Então ele já existe. Não é igual a gente que é criado. Não. Ele é um veterano de guerra, é ótimo. Adorei isso. Ele é um veterano. E São Boaventura diz que no momento em que os anjos dizem sim à vontade de Deus, eles entram na beatitude, quer dizer, na contemplação de Deus, como os santos estão, eles entram na presença, Deus revela a alguns seres espirituais que os anjos, que um dia eles irão cuidar de um ser humano. Se Lúcifer e os demônios falaram, não servirei a um ser humano e sobretudo a um Deus feito carne, eles disseram sim à vontade de Deus.
Então Deus concede a graça a um deles, um dia você vai cuidar. Ele não sabe quem. Mas no momento em que Deus criou você, nem sua mamãe sabia, Deus, imagina a cena. Eu sempre gosto de usar essas analogias como o Máximo Confessor nos ensinava. Essa multidão de anjos diante do trono de Deus, o Senhor em sua glória, e nós estamos falando de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus se levanta e chama, e faz assim, ó. Imagina a honra. Você aí, chega aí. Aí o anjo se apruma todo, sou eu fui chamado. A honra de estar na presença. Olha, eu tô aqui. O nome anjo significa, malak, significa enviado, angelos, ou angelus em latim, né, em grego e hebraico, significa enviado. Ora, antes de você ser enviado, você tem que ser chamado. Antes do teu anjo ter vindo para cuidar de você, ele foi chamado por Deus, Kenny. Mas foi chamado por um nome. Ele tem o nome dele, que nós vamos saber no céu. Isso é importante a gente falar, Nós porque vamos falar. as pessoas Não pode dar nome a anjo da guarda. As pessoas ficam fazendo, de ensinar, eu entrei na internet, vi que o meu nome da guarda Aí termina vai ficar chamando em um El, demônio decaído. termina em El, e aí Vai nessa mesmo. Leléu, não sei o que Léu. Nós podemos falar sobre esse assunto depois? Pois é, porque isso é um problema. Por que não pode dar nome ao anjo da guarda? Escreve Então, aí que nós perguntamos. Então, aguardem que o Rafael vai dizer por que, eu vou anotar, por que não podemos dar nome Ao anjo da guarda. Isso é importante, hein? Deus chama o anjo, então todo enviado é chamado. O anjo se prostra na presença de Deus, Deus se inclina aqui, ó. O teu anjo recebeu de Deus, meu irmão, instruções, autoridade, poder, honra, glória, tudo a seu respeito. Nosso Senhor falou pro anjo o que ele tinha que fazer sobre a tua vida. Aí você fala assim, na hierarquia celeste, um serafim que Isaías viu, né, acima do trono, que é o primeiro coro. Qual é a ordem, para as pessoas entenderem? Serafins, querubins, tronos. Serafins, querubins. Tronos. Tronos. Dominações. Dominações. Virtudes. Peraí, o primeiro é serafins, peraí que saiu errado. Virtudes. Não, serafim, querubins, tronos, dominações. Serafins, querubins, tronos, dominações. Isso. Virtudes. Virtudes. Potestades. Principados. Potestades. Principados. Arcanjos. Arcanjos. E anjos. Eu achei que o arcanjo estivesse acima de tudo. Mas eu vou explicar por que o arcanjo está ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 9. Dividido em 3 coros. Então você divide em 3. Porque cada... Como se fosse serafim, querubins e tronos estão num coro. É a primeira hierarquia. Então, primeira hierarquia. Olha, primeira hierarquia. São 3 hierarquias e 3 coros. Por quê? Em honra da Santíssima Trindade. Aí vem dominações, virtudes e potestades, que é a segunda. Principados, arcanjos e anjos, que é a terceira. Que é a terceira. Tá. Mas isso significa, tipo, imagina o quartel. General, soldado, raso, cabo, major, capitão, não é isso, não? Não é isso. Isso foi um problema que teve na angelologia por causa de uma sistematização que um grande padre da igreja, desconhecido, que usou um nome fictício, era um monge do século IV chamado Pseudo Dionísio. Ele que sistematizou essa hierarquia dos anjos. Mas, vamos colocar que antigamente se pensava que um serafim, ele não poderia jamais ter contato conosco, porque estamos aqui embaixo. Né? Porque o coro a hierarquia celeste são 9 coros, certo? Certo. Quem que é o 10º coro? Anjos. Não, o 10º não, perdão, são 9? Não sei qual é o 10º. São 9, né? São 9. 10º não E sei. o 10º? 10º coro dos anjos. Tem? 10º coro da hierarquia celeste. Tem? Tem. Os anjos da guarda, não? Não. Quem é? Você. Ué, como assim? Os seres humanos. Nós somos o 10º coro dos anjos. Santa Edelgarda de Bingen dizia Sim, isso. maravilhosa. E é muito bonito porque ela usa justamente os ensinamentos de Santo Irineu, porque nós somos chamados pela natureza e pela nossa criação a nos associar diante de Deus. E aí você pega aqueles 99. Ficou 9, 99, um foi embora. Cristo veio nos buscar para nos devolver de novo nesse coral, nessa adoração, nesse louvor eterno.
por isso que nós somos chamados o tempo inteiro a associar as nossas vozes, as nossas orações, a nossa adoração com os anjos. Aí você fala, mas tá, na liturgia é bonito isso. E no dia a dia? No dia a dia com o teu anjo da guarda, que apresenta diante de Deus todos os dias as suas orações. Mas voltando, Deus, ele dá ao anjo a missão de cuidar de você. Não, antes de falar da missão de cuidar da gente, para eu entender, isso ficou meio confuso na minha cabeça. Não é como num quartel, que você tem o cabo que responde ao sargento, ao sargento que responde ao capitão. Não é como se fosse assim, cada um na sua função. No seu ministério. Na sua missão. E na sua ordem. Na sua ordem. Então, por exemplo... O que os serafins fazem? Os serafins são Não, é o primeiro coro. O que o primeiro coro inteiro faz? Então vamos lá. Tá. O que o primeiro coro... Então vamos falar da hierarquia celeste, depois a gente volta no anjo da guarda. Pra ficar claro na minha cabeça, assim. Vamos lá. Vamos lá, os serafins. A palavra serafim vem de seraf, que significa abrasador. E os serafins são os anjos que Isaías viu no seu chamado. Isaías capítulo 6 tem lá. Eles possuem 6 asas, né? 2 cobrem o corpo, os pés, 2 para voar e 2 cobrem o rosto, tá? Qual que é a simbologia da asa do anjo? Já anotei aqui, asas. Qual que é a simbologia? Por que os anjos são representados com asas? Primeiro, por causa da influência que os judeus tiveram quando foram levados cativos para a Babilônia. E vamos colocar aqui, biblicamente, no Antigo Testamento, esse desenvolvimento sobre a teologia da angelologia, a ideia de um ser pessoal que representa o nome de Deus, ou que fala em nome de Deus, por isso que é mensageiro. Por isso que também... na tradução dos 70 vai se chamar de núncio, quer dizer, é um embaixador de Deus que recebe uma missão específica em nome. Por exemplo, vou colocar aqui, eu vou ler para vocês, em Êxodo capítulo 23, Israel está para entrar na terra prometida e Deus fala o seguinte para Moisés: vou enviar um anjo diante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que tenho preparado para ti. Esteja sobre aviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoará a tua falta, porque meu nome está nele. Por que eu não posso dar nome ao meu anjo da guarda? Por quê? Porque sobre o meu anjo da guarda, a maior honra que ele pode ter é que ele está em nome do Senhor. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz que o centro da vida dos anjos é Jesus. Ora, se você, por exemplo, vamos supor um padre, Frei Gilson. A gente conhece Frei Gilson porque tem o nome Frei Gilson. Vamos pensar um padre, sei lá, Padre Paulo Ricardo, ou algum Dom Devair, meu bispo. Se você chegar para um padre e falar assim, padre, sua bênção, ele não vai falar para você assim, não, tem que me chamar pelo meu nome completo, não é só padre. Porque a função do ministério de ser padre é maior do que o seu nome civil. O ministério ordenado, que ele age em persona Christi, ele age em nome de Deus, é maior do que o seu próprio nome. Ou seja, o nome não importa. Não importa. O que importa é o que ele traz. Deu pra entender? Claro. Claro. Óbvio. Então, foi excelente. Então, quando eu chamo um anjo de santo anjo do Senhor, eu estou honrando mais a ele do que eu quisesse saber o seu nome. Porque não... Tá dizendo que ele é do Senhor. Ele é do Senhor, não é meu. Então, os serafins, eles possuem essa graça de ser o primeiro coro, os anjos mais poderosos, eles assistem diante do trono de Deus. E existe então essa simbologia das asas que São Boaventura vai explicar o seguinte. As asas, nós possuímos 2 asas, as asas da razão e da fé. A encíclica do Papa João Paulo II. E quando você olha, por exemplo, a imagem pega meu livro aqui do Anjo da Guarda, cadê? Esse aqui? Tá aí o Segredo dos Anjos. O Segredo dos Anjos. Vamos usar aqui. Essas asas aqui. Sim. A gente não pode pensar que a asa do anjo representado é uma asa de galinha. Isso aqui é asa de águia. Porque a águia é um símbolo, tá? A águia, ela consegue enxergar além daquilo que você está aqui. Então o teu anjo da guarda, ele tem uma visão de todo mundo que está acontecendo agora. Por isso que ele te protege. E ele tem uma visão além desse mundo imanente, que é o mundo transcendente de Deus. Então, as asas representam a fé e acreditar. Os anjos acreditaram, eles se converteram a Deus, vai dizer São Tomás. E eles têm a razão como nós. Então também você tem asas.
Porque quando você usa as asas da razão e da fé, porque uma fé verdadeira, ela passa pela razão, não existe fé cega, mas existe uma fé que passa pelos nossos sentidos e pela nossa decisão, você se eleva a Deus. É assim que São Boaventura ensina. Mas a simbologia das asas tem ainda no Antigo Oriente, sobretudo com Isaías, o seguinte: os serafins cobrem o rosto com duas asas, assim, para não enxergar o rosto de Deus, porque no Antigo Testamento tinha essa ideia que se você visse Deus você morria. Lembra de Moisés que Sim, pede claro, para ver o rosto de Deus? Porque conhecer o rosto de alguém, para o povo do Oriente e para o povo bíblico, era ter intimidade. Tanto que antigamente as noivas vinham com o rosto coberto, né? Isso é uma tradição antiga. Sim. Pra que depois abrisse. Aí dependia, a gente já tinha esse filme, né? pessoas que só que ficam com o olho levanta de fora. Não deixa Isso ver na o rosto. cultura islâmica, vamos dizer assim. A ideia é de que isso é resguardado. Então, cobre o rosto para não ver o rosto de Deus. Cobre o corpo e cobrem os pés. O que é os pés como simbologia? Isso eu explico nesse livro, né? No Segredo dos Anjos. Os pés para o Antigo Oriente é o seguinte. Os pés significam, além de lugar de autoridade, pois Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente com os seus pés e é ferida, mas os pés também representam intimidade. Quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, Pedro fala, não vai me lavar os pés. A gente acha que é por causa simplesmente da humildade. Também é. Mas antigamente um judeu, quando chegava numa casa, com os pés empoeirados, ele não podia entrar com aquela poeira dentro de casa, porque era impuro. Então ele tinha que lavar o pé fora. Vamos usar a linguagem, a cultura do tempo. Não era qualquer um que podia lavar os pés de uma pessoa, porque não se usava muito as roupas que nós temos embaixo hoje. Então quem sentava para lavar os pés, poderia ver coisas que não era para ver, da intimidade. Então só 2 pessoas poderiam lavar os pés. Os escravos, ou servos, ou o esposo ou a esposa. Tinha-se uma cultura antiga, até um tempo atrás, que na Igreja do Oriente, por exemplo, quando, na noite de núpcias, o marido lavava os pés da esposa e a esposa lavava os pés do marido, como serviço. Claro que Nosso Senhor está dizendo, estou servindo vocês. Mas a mensagem é muito maior do que isso, porque Jesus está falando de casamento. Existe, vocês vão lembrar, que quando Nossa Senhora fica grávida, ela está na primeira etapa do casamento judeu. Primeiro ficava prometido, o noivo ia preparar a casa, que é o São José. Mostra o coração de São José de novo para nós. Que tá na sua loja, né? Tá na loja Ânima. Coração puro de São José, que vai preparar a casa para Nossa Senhora. Nossa Senhora está em casa preparando o enxoval. É nesse período que o anjo entra e aparece para a Virgem Maria. Quando o anjo fala para José para que ele possa acolher Maria em sua casa, José já tinha terminado praticamente a casa e agora ele vai acolher a criança em Nossa Senhora. Então, é o casamento. Jesus ele fala assim no Evangelho: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Quando estiver preparado, eu vou voltar para buscar. O que Jesus está falando? Ele está falando de casamento com a igreja. Eu vou preparar e vou vir buscar minha noiva. Apocalipse 22. O Espírito da noiva dizem vem. Ora, para a esposa entrar em núpcias com o seu esposo, tem que lavar os pés. O que Jesus está fazendo? Servindo como servo que era, mas lavando os pés dos seus discípulos para entrar em comunhão com ele. Isso é bonito. Então, os pés do anjo estão cobertos porque ele está reservado para Deus, a sua intimidade para Deus. E a sua autoridade é diante do secreto, diante de Deus. Então, por isso que o serafim cobre os pés. E por isso, então, que as outras 2 asas é para voar. Muito bem, o serafim está aqui, certo? Essa é a ideia que a gente tem. Lá no alto. Primeira hierarquia, número 1, serafim. O serafim não pode contemplar, entre aspas, Deus, a face do Todo-Poderoso. Porque isso é sobre amor. Nós somos casados. Quando você deu o primeiro beijo no seu esposo, aí quando você o beija, você beija como? Com o olho aberto? Com os olhos fechados. Quando você reza, você olha, fecha os olhos. Porque as coisas mais lindas da vida a gente faz de olho fechado. Com os olhos cobertos. A intimidade profunda de olhar para dentro, de encontrar a essência em você, que é o próprio Deus, que habita o nosso coração.
Mas esse serafim que não contempla a face do Deus vivo diante dele, porque ele está abrasado pela presença e pelo amor de Deus, ó, ele tá assim, ele olha para baixo e ele vê a hierarquia inteira dos anjos e lá embaixo ele vê alguém. Por último, que é quem? Adão, que é você, criado à imagem e semelhança de Deus, que reflete a presença e a glória de Deus. Aí você diz, é igual exército? Não é. Porque Jesus ele vai dizer o seguinte, não confundam e não escandalizem essas crianças, porque os anjos dessas crianças contemplam a face do meu Pai que está no céu. Ora, o meu anjo da guarda, ele tem acesso diante de Deus por causa do amor que Deus tem por mim e pelo mistério de salvação que tem por você. Ele tem acesso sem pedir licença para ninguém. Ele tem a chave do secreto do calabouço de Deus. Ele contempla a face do Senhor. E não é o Antigo Testamento que fala isso, é o próprio Jesus. Então isso é muito bonito para a gente entender que não é uma hierarquia piramidal. É uma hierarquia assim, em comunhão. Cada um no seu lugar, cada um no seu ministério. Entendi. E os serafins, e assim, qual é a função de um serafim? Os serafins, eles são abrasados e eles abrasam os outros anjos e também nós de amor a Deus. Eles colocam aquele fogo, quando você fala de serafins, quando você invoca os serafins, é justamente, por exemplo... Eu invoquei os serafins, só quando a gente faz o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada e também tem aquele que a gente fazia dos anjos, a oração dos anjos. O terço de São Miguel. Que tem, né, falando das potestades, né? Que vai tratando cada coro. Exatamente, cada coro celeste. Mas assim, normalmente eu não falo, eu rezo pro meu anjo da guarda, mas no dia a dia, né, que eu tô querendo dizer. O serafim, ele assiste, os primeiros 3 coros da hierarquia, os serafins, os querubins e os tronos, assistem o trono de Deus. Eles estão a serviço do trono do Senhor, da adoração, do mistério da adoração do céu e da liturgia na terra. O pessoal desenhava os querubins gordinhos com um bumbumzinho fofo e as linhas pequenininhas. Aquilo não é querubim. Não era querubim, não? Aquilo mas infelizmente a arte barroca... Sim, da arte que eu tô dizendo. Acabou, isso foi uma... Eu falo mesmo claramente que isso foi uma ação do demônio na igreja para desconfigurar a grandeza aquela coisa frágil, né? Exato. Muito frágil. Como que você vai pedir para um anjo daquele te proteger? Não tem isso. Você quer proteger o anjo que pegar no colo, né? Exatamente, um bebezinho, isso né? Isso é uma ação errada mesmo. Exato. Dizem que os anjos são enormes, são fortes, são grandes, fortes, poderosos. Existe um autor... um teólogo russo chamado Vladimir Loss, que ele diz o seguinte, que se Deus permitisse a um único anjo, pelo poder que ele tem, se não fosse a vontade de Deus, um único demônio poderia destruir a terra inteira. Um único demônio. Mas também o teu anjo da guarda, em relação à tua vida, ele recebeu tanta autoridade da parte de Deus, que em relação a você, o teu anjo da guarda é mais poderoso do que todos os demônios juntos, sobre a jurisdição da sua vida. Teu anjo, ele já enfrentou muita coisa sozinho por causa de você e você não sabe, nós não sabemos. Você que nos acompanha. Será que um dia, quando a gente morrer, a gente vai saber o que ele fez? Eu te livrei daquilo, fiz aquilo, arrumei, você ia pra esse caminho, eu ia te matar aqui, eu te levei pra cá, ia ter um acidente, já pensou? Você fala, caramba, você fez tudo isso por mim? Fez. Por amor. Então, esses são os serafins. Depois dos serafins tem os querubins. E a palavra queruv significa propiciador, abençoador. O que significa isso? O Pseudo Dionísio chama os querubins de teólogos de Deus. Se os serafins estão na presença e deixam-se ser abrasados como uma brasa do amor, eles são embebidos desse amor, Deus está na frente, na presença, e os querubins têm Deus no meio. A realidade da assembleia reunida, da presença, tipo nós aqui, estamos falando desse assunto, o nosso coração começa a queimar, por quê? Porque eles estão aqui. E, por exemplo, num podcast como esse que vocês fazem, né, o maior podcast católico do Brasil, né, que vocês falam, né, os querubins são muito bem-vindos porque num bate-papo desse acontece a presença do Deus no meio. Os querubins, a gente tem a referência deles em 2 lugares. Na porta do paraíso, quando Adão e Eva é expulso, com a espada, né, rodando, e na tampa da Arca da Aliança. Veja, são querubins ali? São querubins, 2 querubins. Por isso que a arte barroca,
coloca rosto de criança. Por quê? Porque na tradição antiga judaica, você tem uma ideia de que os querubins que estão na tampa da arca da aliança têm o rosto de bebê. É corpo de homem, de gente grande, de adulto, e asas de águia. Por isso que as asas estão quase tocando uma. Mas eles não olham um para o outro, eles olham para dentro da arca. Porque dentro da arca que está aquilo que é mais importante, aquilo que foi gasto para construir a arca por dentro é muito mais do que foi gasto para fazer por fora. As pedras preciosas, enfim. E dentro da arca você tem o pote do maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu no deserto. Então por que eles estão olhando para dentro? Porque a essência da adoração, a essência da vida com Deus é na vida interior, não na vida exterior. Aquilo que é verdadeiro está escondido, está no secreto. Então, os querubins, eles estão olhando para a arca e Deus, quando descia na sua Shekinah, na sua glória, falava entre os querubins para Moisés. Então, aonde os querubins, eles cuidam dessa realidade de Deus no meio. Aí você tem, na tradição antiga de São João Crisóstomo, na liturgia de São João Crisóstomo, o cântico que para nós chamamos de Sanctus, no latim, né, na tradição, Santo, 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 para a liturgia ortodoxa grego-bizantina é chamada de querubicon. Nós, na missa, fazemos, às vezes, os querubins diante do trono de Deus, dessa realidade de um Deus no meio. Por isso que hoje a liturgia brasileira tem uma liturgia própria, né? Quando nós rezamos assim, o Senhor esteja convosco. Nós respondemos, Ele está no meio de nós. Essa realidade do meio remonta à liturgia de São João Crisóstomo, que dizia que nós estamos diante do mistério do Cristo que se dá no altar, mas ao mesmo tempo o mesmo Cristo que está no altar está no nosso meio nos apresentando ao Pai. Então é essa a realidade dos querubins, o nosso coração abrasa e esse fogo que está aqui. Então os querubins têm essa missão. E ao mesmo tempo são conhecedores profundos de Deus, chamados de teólogos de Deus, porque eles comunicam o conhecimento. Aí você fala, por que então Lúcifer caiu? Porque conheceu demais, que buscou demais, se achou muito conhecedor de tudo. As grandes quedas na história da igreja foram de pessoas, sobretudo os gnósticos, e hoje nós temos a realidade do neo-gnosticismo na igreja hoje, que tem uma tendência muito grande à busca do conhecimento, e não é errado conhecer, mas só o conhecimento em si mesmo, ele em si não leva a nada. Não leva a nada. Portanto... Porque ele pode levar ao orgulho. Eu tenho uma frase que, quando eu escrevi o terceiro livro, né, esse Miguel Guardião do Lugar Secreto, é um tratado de miqueologia. Tudo que você precisa saber de Miguel está nesse livro, A Luz da Tradição. Miguel não é um nome, Kênia. Fazer uma observação da sua frase. O que eu gosto muito de toda a sua fala é que você sempre fala embasado nas escrituras, sim, nos que os santos disseram, na tradição da igreja. Para não ficar uma coisa esotérica. Exatamente. Isso eu acho fantástico. A gente não está tratando aqui de esoterismo, de achismos. Sim, não. A gente está falando embasado na doutrina da igreja e na Bíblia. Exato. Então isso é uma maravilha. Isso foi o que Deus me chamou a fazer enquanto professor. Quando eu voltei em 2019, nas redes sociais, naquele tempo da pandemia, nós tínhamos tanta gente falando dos anjos, o nosso querido Frei Gil rezando a Quaresma, o Instituto Reza, de tantos outros. E o Senhor me falou, Rafael, eu sentia isso, o que você tem a contribuir? Porque eu tenho a contribuir ao meu conhecimento. Então comece a formar as pessoas para elas conhecerem os anjos. Então assim, os anjos, a angelologia, ela é uma realidade que para a igreja nunca foi uma dúvida de fé, nunca precisou fazer um concílio para falar se anjo existe ou não, porque isso está já claramente nas escrituras, na tradição, na vida. Os santos conviveram com os anjos, nosso Senhor está na palavra, enfim. A realidade é o seguinte, eu não posso... Inclusive no deserto. No deserto. Sobretudo no deserto. Sobretudo no deserto. No deserto. É. O deserto é o lugar onde o anjo está. Né? Por isso que Jesus ele foi assistido pelos anjos no final, depois da sua tentação. Mas a minha pergunta é, por que eu vou querer buscar fora prata se eu tenho ouro e diamante dentro de casa? Então o depósito da nossa fé, o depósito fidei, chamado assim, são 2000 anos de experiências, convivências, realidades
da revelação divina à sua própria igreja, que tudo começa. A igreja nasce. Como que a igreja nasceu? A igreja nasceu porque um anjo anunciou para uma menina. A igreja, ela prega o anúncio de um anjo que anunciou para mulheres que aquele que está morto já não se encontra mais entre os mortos, ele ressuscitou. A igreja crê que quando Nosso Senhor voltar, o toque do som da trombeta do arcanjo, segundo o apóstolo Paulo, vai anunciar essa volta do Senhor. O próprio Jesus disse que quando ele voltasse, ele voltaria com os seus anjos e seus santos. O livro do Apocalipse, o tempo inteiro, ele é um livro angélico. Os anjos anunciam, os anjos agem, os anjos ensinam o mistério da adoração. Então toda a vida da igreja, ela é permeada e ladeada pelos santos anjos, a tal ponto que todos os domingos nós somos convidados a associar as nossas vozes pobres, pecadoras, angustiadas, às vozes dos anjos que cantam a Deus. Fátima começa com anjo. Fátima começa com anjo. E com a Eucaristia. E com a Eucaristia. Fátima, que é considerado o altar do mundo, né? Exatamente. É com anjo, exatamente. Ou seja, anjo está muito pacificado na nossa doutrina, na nossa teologia, na nossa filosofia. Muito claro. E na tradição, e nas escrituras. Exato. Então, assim, não há o que se falar que anjo é uma invenção de agora e nem que anjo é uma invenção esotérica. Exatamente, não. Por mais que existem correntes teológicas, infelizmente, modernistas, modernas, que buscam, de alguma forma, descaracterizar e até mesmo dizer que anjos não existem, em consequência também demônios não. Papas... Bom, tá aí a história, né? Tá aí, estamos vendo que existe, né? Tá aí, né? Paulo VI, todos os papas, vamos dizer, contemporâneos, né, do magistério contemporâneo, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco. Papa Francisco talvez seja o pontífice que mais falou de demônio, sobre o diabo, sobre o perigo de você tomar cuidado com o diabo e invocar os anjos. Você sabe que quando nós estivemos com ele, ele chegou assim, porque a gente só tava eu, Bertaldo, né, tava o Dom Arani, o fotógrafo, tinha pouco, era uma sala fechada, porque era residência. 4, 5 pessoas. 4, 5 pessoas. Ele chegou assim, meio aflito, ele estava falando com acho que uma freira, eu não lembro o que ele estava falando. Ele olhou para mim e falou assim, rezem muito que o demônio tá solto. Anjo dá bom dia. Foi a primeira coisa, ele olhou pra gente e falou isso. Sim. Aí eu olhei, eu fiz assim, né? Aí ele falou assim, bom dia. Essa foi a primeira frase que nós escutamos do Papa. Dele. Coisa linda. Em audiência privada. Rezem muito porque o demônio está solto. Sim. Acho que ele veio ouvindo alguma coisa que contaram pra ele e ele falou assim, o demônio tá solto, porque eu fazendo a festa. Tá fazendo a festa. Tinham dado alguma notícia pra ele. Sim. Notícia ruim. É isso. Então, é real. A igreja, ela acredita, ela professa no nosso credo, né, na coluna da nossa proclamação de fé. A primeira frase, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Então existe a realidade invisível que nós não vemos e a realidade visível que nós vemos. E nessas duas realidades da mesma criação, existe no mundo invisível seres dotados de razão, de liberdade, de amor profundamente a Deus, que escolheram por Deus, outros não, uma terça parte não, mas a maioria sim. E quando nós falamos de Miguel, nós não estamos falando de um arcanjo do 8º coro da milícia celeste, como nós aprendemos em muitos lugares, que no tempo da batalha espiritual no céu, o menorzinho entre os pequenos se levanta, dá até uma ideia, né? Com a sua espadinha e grita, quem como Deus? Não. Miguel, na tradição bíblica, eu vou provar isso para vocês, na tradição bíblica, na tradição católica, na tradição cristã, judaica, Miguel sempre foi o maior anjo e o anjo mais poderoso do paraíso. Eu só posso derrotar alguém, eu só posso expulsar alguém muito forte se eu sou mais forte que ele. Claro. E ele expulsou o dragão, a antiga serpente e os seus demônios do céu, lá no Apocalipse capítulo 12. Então, a realidade de Miguel, de alguma forma, infelizmente, porque nós somos instrumentistas, a gente instrumentaliza as pessoas, a gente reduz as pessoas. Miguel foi reduzido a um simples guerreiro. Miguel é muito mais do que um guerreiro. E quando eu escrevi esse livro, foi justamente para trazer essa verdade de que São Miguel... a pergunta minha é, o que Miguel faz quando ele não batalha? Onde ele está? Mas tem algum momento que ele não batalha? Tem. Tem? Ele mais não está batalhando do que está batalhando. Está louvando a Deus. Aonde adorando. Ele mora? Que lugar que ele está? Do ladinho. Quais são as suas armas? Do ladinho de Deus. Ó. E a gente vai aprender aqui.
Vamos lá. Então diga lá, onde é que tá? Aqui assim, oba. Então, Miguel não é um nome. Miguel é um brado, um grito de um ser apaixonado que defendeu o amor da sua vida. Começa aqui. Inflamado de amor por Deus, no tempo da criação, segundo São Tomás, Dom Escoto e todos os padres, os teólogos medievais e modernos, num tempo que nós não sabemos, Deus, ao criar os santos anjos, os colocam na sua presença e faz a seguinte pergunta: vocês querem entrar na minha presença, servir livremente, porque o amor, Deus é amor, e o amor é liberdade, não libertinagem. Eu não posso, vocês se amaram, vocês se casaram, porque um amou livremente ao outro, né? Esse é o vínculo, né, que vocês são tão especializados nisso. É o sim livremente. Se a pessoa ela ama por obrigação, não é amor, isso já é abuso, né? É relacionamento abusivo, vamos colocar assim. Deus é a mesma coisa. O Senhor se apresenta, te assiste na graça, Ele cria os anjos e os convida a entrar na sua presença. Mas esse convidar, entre esse convite, entre esse processo de conhecimento dos anjos a Deus, Tomás diz que Deus revela aos anjos que a segunda pessoa da Trindade se encarnaria, se tornaria homem. E aí a gente conhece a história, no outro podcast eu expliquei isso, aquele chamado Lúcifer, né, que era o querubim ungido, o reflexo da beleza de Deus, disse: não servirei. Começa uma batalha entre os anjos, uma batalha de dúvidas. Será que esse Deus é isso aí mesmo? E aí se levanta Miguel, que grita: quem como Deus? Mas o nome Miguel, quem como Deus, é justamente um grito de reordenar, como alguém que está gritando para os seus irmãos, dizendo: volte o seu olhar para o centro. Porque Miguel, qual que é, para mim, o segredo de Miguel? Enquanto estava acontecendo, vamos dizer assim, a confusão daqueles que não entendiam o processo e o propósito de Deus para a encarnação da segunda pessoa da Trindade, e essas dúvidas começam nessa batalha entre os anjos, Miguel não olha para a tempestade que está acontecendo entre os seus irmãos, mas ele olha para o centro. Ele se prostra. Miguel não grita quem como Deus com a espada na mão. Miguel grita quem como Deus prostrado diante do Todo-Poderoso, dizendo: eu não tenho outro além do Senhor na minha vida. Quem como Deus, o nome Miguel é um código de adoração. E você vai encontrar esse código em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, que é o quê? Quando eu digo, quando eu entendo esse grito de Miguel, quem como Deus, ele está dizendo: não há outro além de ti. Não existe outro a quem eu possa ir. Você é tudo que eu tenho. Na verdade, é um grito de amor. É de alguém dizendo: você é tudo para mim. Então, enquanto os outros aqui estão batalhando, Miguel está dizendo: o centro da minha vida é o Senhor. Eu me prostro. Então, quando Miguel se prostra, Gabriel se prostra, Rafael se prostra, e os outros vão se prostrando junto, seguindo a ele nesse sentido. Então, o anjo da guarda ele vira junto. Um exemplo, né, para os outros. Peraí, o que ele está fazendo? Eu vou fazer. Ah, é isso aí, ele está certo, vamos fazer também. Exatamente. E aí faz sentido, por exemplo, quando nós usamos... Por que Miguel e os anjos, mas sobretudo essa figura de Miguel como você soldado? Você falando dele, quer botar... Bota aí pertinho que aí você pode apontar e ir mostrando. Ó, esse aqui é um soldado romano. Sim. Né? Com asas. E ele está com as vestes. Aqui ele tem a couraça, ele tem espada, ele tem tudo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Então, revesti-vos da armadura de Deus. A armadura de Deus, a couraça da justiça, a espada da palavra de Deus, as sandálias que anunciam o evangelho da paz, né? Aqui não tem o elmo, mas bota o capacete... um pouquinho mais pra dentro que a pessoa vê na cena. Não, pra você, perto aí de você. O capacete da salvação, né? Veja que isso não são armas físicas, são armas espirituais. A espada de Miguel é a palavra de Deus, é o próprio Cristo encarnado, que é pelo qual Miguel enfrenta os demônios. A sua couraça, porque ele é um anjo, ele também busca a justiça, ele é justo. Antes de ser justiça, ele é justo, ele foi justo. Então ele viveu a justiça, é uma virtude espiritual e ao mesmo tempo moral. Você tem o capacete da salvação, porque na mente dos anjos, os anjos compreendem que a salvação do homem, mas também a garantia da vida dos anjos, e é o Catecismo da Igreja Católica que fala isso, está ligada ao Cristo, está ligada ao mistério salvífico de Nosso Senhor. E portanto, então, Miguel, quando combate
e todos os anjos, eles não combatem com as suas armas, eles combatem com as armas de Deus. Eu gosto de uma frase de São João Crisóstomo que ele diz assim: o homem mais fraco do mundo, e talvez o mais pecador, aquele que está afastado e que já não tem esperança, quando ousa levantar a sua voz em um gemido de oração, não usa suas forças, mas usa o poder de Deus e, portanto, ele se torna o homem mais poderoso do universo, porque não usa suas armas, mas as armas de Deus. Então, Miguel, quando enfrenta Isso o é demônio... muito interessante. Eu sempre falei pro Bertaldo, eu sempre falei essa frase pro Bertaldo: não tem homem mais poderoso do que um homem que reza. Exatamente. Cara, um homem que reza, acabou. Homem, mulher, enfim, né? Eu tô falando do gênero. Sim. Acabou. A pessoa que reza é a mais poderosa que tem. A pessoa que reza, ela tem Deus com ela. É isso aí. E Miguel, então, ele enfrenta tudo por nós. Aí você pergunta, tá, mas por que Miguel batalha? Ele quer demonstrar que ele é forte? De forma alguma. Alguém que diz, eu não sou nada, o Senhor é tudo na minha vida, ele é profundamente humilde, a tal ponto que ele se aniquila para que aquela frase de João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, essa palavra, quem como Deus, é um código de adoração. Miguel é um adorador, profundo conhecedor dos mistérios de Deus. São Tomás de Aquino diz que ele tem as chaves dos arcabouços divinos, quer dizer, ele entra em lugares no céu onde ninguém entra. A igreja diz que Miguel, ele é o ministro de Deus. Para a tradição judaica, por exemplo, imaginando o trono do Altíssimo, do Todo-Poderoso, o Senhor sentado no seu trono, Miguel está à direita de Deus, como primeiro-ministro entre os anjos, Gabriel como o anjo da justiça à esquerda, Rafael como o anjo que apresenta as orações de frente, diante. Ora, alguém que está do lado do rei não fala de voz alta ao rei, como o primeiro-ministro fazia antigamente nas cortes, fala ao pé do ouvido. Miguel, quando fala com Deus, a sua voz está aqui, ó. É uma imagem para a gente entender a intimidade, né? Ele tem proximidade com o Senhor que ninguém tem. Por que ele recebeu isso? Pela sua fidelidade. Então, Miguel, quem como Deus, é um código. Você vai encontrar isso, por exemplo, no primeiro mandamento. Você falou dos judeus, porque os judeus também, né? No Antigo Testamento, Sim. na Torá, fala dos anjos, Sim. enfim. Os muçulmanos também acreditam nos anjos, sabe dizer? Acreditam, mas não da forma como nós, cristãos, a tradição judaica cristã acredita, né? Mas sim, acredita, tanto que na tradição deles, segundo eles, foi Gabriel que anunciou a Maomé, enfim. Ah, sim. Que é uma outra questão, mas enfim, eles têm essa ideia. Tem também uma crença ali. Mas a questão aqui está no fato, por exemplo, quem como Deus está ligado a quem eu vou, quem eu quero nessa vida, quem eu vou escolher. Então você tem, por exemplo, o primeiro mandamento: portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O que é esse primeiro mandamento? Isso é relacionamento, exclusividade. O Senhor quer que você tenha a sua mente, o teu coração, a tua alma, o teu entendimento, as tuas forças voltadas nele, tudo nele. Miguel, então, é essa síntese de convidar a gente a voltar o nosso olhar para Deus. Aí você tem Ana, por exemplo, quando ela recebe no capítulo 3 de 1 Samuel, a graça de se tornar mãe. Ela era estéril, e ela canta o cântico de Ana. Em um determinado momento ela diz assim: quem é como tu, Senhor, lá em cima nos céus? E ninguém é comparado como tu, Senhor, aqui embaixo na terra. Ou quem como Deus de novo. Aí você vai indo. Você chega em Isaías, o Senhor fala: não adorarás outros deuses além de mim, porque não há outro como a minha presença em meio a vós. E assim vai. Até que então você tem o Pedro, o irmão do Bertaldo. Eu falo, gente, que o Bertaldo é igualzinho Pedro. É engraçado dos bastidores. Gracinha. Amo esse jeito espontâneo dele. Ai, meu Deus do Me céu. conquistou assim. Pedro, em um determinado momento, Jesus fala assim: ó, eles estão escandalizados aí por causa da questão da Eucaristia, que eu falei que quem come da minha carne bebe meu sangue. Estão tudo indo embora. Aí Jesus fala assim pra eles: vocês querem ir embora também? Pode ir. Aí Pedro diz: a quem iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Pedro está dizendo: a gente deixou tudo, nós não tem mais nada, assim, deixar o Senhor que nós vamos ter nessa vida. Então a beleza de Miguel está no fato de ter o Senhor como a única herança da sua vida. Que começa quem é Miguel. Então a gente está entendendo de alguém que troca tudo, que olha totalmente para o centro da sua vida e reordena aonde ele está o culto, a adoração, o louvor a Deus. São Miguel
quando a tradição judaica diz que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eu acho muito bonito isso, assim, talvez é uma coisa que ninguém percebe. A palavra diz assim que Adão e Eva foram morar depois de serem expulsos de frente ao Éden. Ficaram olhando o Éden, né? É, tipo assim, sabe quando a gente era criança? Já aconteceu, uma vez aconteceu uma situação comigo, eu falei, vou embora de casa. Eu tinha 5 aninhos. 5 anos, eu vou embora Traumatizado, ó. Como é que é? Gatilho de trauma. Vou embora, não aguento mais essa vida. Minha mãe falou, então, quer que eu te ajude a arrumar essas coisas? Pegou, colocou minha sopa numa sacolinha. Vai com Deus. E assim, ela tá me mandando embora? Não, você queria ir embora. Na minha cabeça, né? Tipo assim, ela tá querendo que eu vou embora. Aí eu peguei e fui andando assim na calçada. E ela no portão me olhando. Até onde você ia, né? E eu olhava pra trás e via ela me olhando. Tipo, ela não vai vir atrás de mim? E eu pensei, nossa, ela não vai vir atrás de mim. Na hora que eu tava virando, ela gritou, Rafael, volta agora! Aí eu voltei. Graças a falou Deus que ela me você chamou. tá ficando maluco? Então assim... Não, e você no fundo, graças a Deus que ela me chamou. graças a Deus. Ai, que bom, que bom, que bom. Voltei rapidinho. Por que eu usei essa imagem? Que todo mundo já fez alguma coisa parecida nesse sentido? Que pai ou que mãe expulso, ou quem é expulso pra morar do outro lado da rua? Então, eles moram de frente ao Éden, primeira coisa. Aí Deus fala, do trabalho das tuas mãos colherás com o suor do seu rosto o pão. Mas que pão? Adão sabia plantar? Quem ensinou ele a agricultura? Aí os judeus dizem assim, os rabinos. Naquele momento Deus enviou Miguel para os guardar ao longo do caminho, para que a serpente não os tentasse mais do que já tinha sido tentado. E Miguel, então, ensina a agricultura para eles. Então, é o que ensina a plantar. Então, por exemplo, na Itália, na Grécia, São Miguel, ele é o patrono dos agricultores, por causa disso, dessa tradição. E quando, no fim, então, da vida de Adão, Sete, né, o seu filho estava muito triste, desesperado, como para pedir o perdão a Deus, aí diz que, no apócrifo de Adão e Eva, essa tradição antiga, até vocês estão colocando essa imagem aqui, olha que bonita essa imagem, onde você tem aqui Miguel, e esses aí que estão, Miguel alto, e quem está deitado aqui, ó, é Adão e Eva. Essa é uma tradição, de que Miguel acompanha Adão e Eva fora do paraíso. E Miguel ensina Sete a preparar os ritos fúnebres de Adão. Então, ensina a manipular o óleo da oliveira. Bento XVI tem uma homilia muito bonita falando dessa tradição, que ele diz que Miguel, naquele momento, ensinando o homem a trabalhar o óleo da oliveira, já estava em vista preparando o homem para o óleo do crisma e o óleo do batismo. Muito lindo isso. Está na homilia de 2010 sobre os santos arcanjos de Bento XVI. Bom, por quê? Qual é o momento mais importante da vida de alguém? É quando ela nasce, mas quando ela morre. O homem é aquilo que ele viveu e o modo como ele morre. E nós fomos feitos para a vida e ninguém quer morrer. Então acontece uma batalha enorme naquele momento de passagem. Então Miguel, ele, por amor a Deus, por ele ter dito sim a Deus lá naquele dia, ele e o teu anjo da guarda, Deus confiou a Miguel a presença, a sua alma, para que ele proteja dos ataques finais. Porque o demônio vai reclamar sua alma naquele momento. Sua alma exatamente como está ali, como a gente leu. Exatamente. Então você pode ter certeza absoluta, se você pedindo ou não, na hora da tua agonia, vai estar do lado da sua cama, onde você estiver, Miguel, o teu anjo da guarda. Vai estar. Vai estar. E ele é chamado de psicopompo, é um nome grego de condottiero, aquele que conduz as almas. Por exemplo, quando Nossa Senhora é assunta aos céus, você tem a imagem da Assunta, Nossa Senhora com um monte de anjo em volta dela. Sempre é assim. A Imaculada Conceição você tem os anjos. Por que tem essa tradição dos anjos perto de Nossa Senhora na elevação aos céus? Porque a tradição antiga da igreja entende, pegando de novo ainda esse texto apócrifo antigo da Assunção de Moisés, que Deus fala para Miguel, quando Nossa Senhora, na dormício, na dormição, está concluindo os seus dias, ela vai ser elevada, Miguel, com os anjos, escoltam Nossa Senhora ao paraíso. Então, Miguel, ele é essa presença. Você tem, por exemplo, muitos quadros e também muitas artes sacras
sobretudo, vamos dizer assim, Michelangelo fez isso, também você tem aí outros atores, depois a gente coloca a imagem. Você tem, por exemplo, na morte de São José, a Boa Morte, tem Nossa Senhora e Jesus do lado. Aí você tem um anjo no fundo, com um escudo, que é Miguel que veio buscar a alma de São José. Então a igreja sempre entendeu que São Miguel, ele está no momento da morte. Ele é aquele que combate com você, junto com o teu anjo. Ele é aquele que recebe as almas que chegam no purgatório. E ele é o guardião do paraíso. Então Miguel, na parte escatológica da salvação, ele tem por graça de Deus, uma proeminência muito grande, porque lá atrás, sem ele, olha como que é bonito ser fiel a Deus, e obedecer sem compreender totalmente. Ele disse sim, e Deus disse, tá bom, então eu vou te confiar aquilo que é mais caro para mim. O Bertaldo, a Kênia, no momento, você que vai me trazer eles na minha presença. Olha. Tudo isso ele faz? Não por ofício, não por obrigação, por amor. Ele te ama. Você tem que entender uma coisa. São Miguel ama você. Muito, muito. Ele não lutou à toa. Ele não preferiu perder os outros irmãos à toa. Ele ama você. E por isso ele vai combater, interceder e fazer tudo que ele puder. Junto com o teu anjo da guarda e os anjos, para que você um dia sente-se à mesa e diga assim, obrigado. A gente conseguiu, né? Sim, a gente conseguiu junto. São Rafael. O maravilhoso. Gostei. O maravilhoso. Então, só quero dar um spoiler pra você que está chegando agora. Se prepare pra chorar. Ixi. Não, é verdade. É verdade. Eu já estou preparado. Já tô com meu lencinho aqui, ó. Para seu governo, já estou preparado. Já tô com meu lencinho aqui. Já estou preparado, porque assim, eu já peguei essa passagem aqui para ler. É ler essa daqui onde ele se revela. Você já chorou da outra vez, não é? Vamos achar que é replay. Eu vou só ler dessa vez, cara, porque na boa, velho, eu não consigo. O que eu vou fazer? Eu tenho uma amizade com o Rafael, que é uma coisa que ele fez. O amigo de Rafael. Eu também tenho amizade com o Rafael. Tá vendo? Eu gosto de Rafael. Vamos entender quem é São Rafael, né? O povo tá acompanhando aí, tá vendo? Quem não viu, assista, gente, por favor, que vocês... Nossa, vocês vão ver que maravilha. Então, estamos lá nos arcanjos, que são 7. Nós conhecemos o nome de 3, estamos chegando no nome do terceiro, que a gente sabe o nome, que é Rafael. Sim. E significa? Deus cura, médico de Deus, e Deus é misericórdia. Ai, Deus é misericórdia. Essa eu não sabia. Na minha Bíblia, da outra tradução, não é essa daqui não, a que eu tenho já há muitos anos, o Padre Jonas autografou 10 vezes, coitadinho, e diz assim na introdução do livro de Tobias, que Rafael foi o primeiro médico sem fronteiras. Que bênção. Oh, que legal. Está escrita essa frase. Rafael foi o primeiro médico sem fronteiras, e fala também de matrimônio e patrimônio a serviço do reino. Duas coisas interessantes que tem nessa introdução dessa Bíblia. E é justamente isso, porque no livro de Tobias. Nós vamos aprender que ele é o guardião da família, ele é o guardião do matrimônio, do vínculo do matrimônio, mas também ele é o anjo da providência e, portanto, aquele que te ajuda a construir o patrimônio e o legado para sua vida. Ah, é? Peraí, como é que é? Agora perdi. Ele é também o anjo da providência? Ele é o anjo da providência. Ele é o anjo da cura e libertação. Ele é o anjo dos exorcistas. Ele é o anjo de tudo. Ele é o anjo da providência, o anjo da cura e libertação, o anjo da cura física, o anjo dos exorcistas, Cara, na boa, velho, ele é meu amigo. E ele é nosso amigo. Vou te apresentar, ele é meu amigo. São Rafael foi o anjo. Todo esse mover, esse movimento que hoje existe, o apostolado de São Rafael e Santos Anjos que nasceu, também todo o movimento que criou-se dos irmãos de anjos, não é uma frase do Rafael Brito, é uma frase de São Rafael. São Rafael foi o anjo que chamou um ser humano de meu irmão. Nós somos irmãos de anjos. Foi ele que nos revelou isso. Você foi criado para ser chamada de irmã dos santos anjos. Os anjos te chamam, Kênia é a minha irmã. Não é uma gíria, tipo, meu irmão, não é isso. Não se trata de gíria, é de tratamento de filhos família. De Deus, da mesma família. Nós estamos debaixo do mesmo teto. Rafael, ele é enviado por Deus para essa realidade que nós vamos ver aqui, dessa família, dessa situação, mas ao mesmo tempo para mostrar para o mundo que nós fomos feitos para caminhar nesse mundo de vale de lágrimas com os anjos, com eles.
Nós falamos de Miguel, o poderoso, o maior, o príncipe, que luta e combate está conosco. Gabriel, anjo da justiça e tudo mais. Mas Rafael, ele é o arcanjo que mora mais na terra do que no céu. Gente, eu não sabia nada E ele é o disso. chefe dos anjos da guarda. E por mim pode morar na minha casa o dia inteiro. O dia inteiro. O E ele dia vai inteiro. morar, porque nós vamos falar O disso dia aqui. inteiro. Gostei. Rafael é demais, cara. Ele é. É demais. Eu tô te falando sério. Eu tenho uma amizade com esse cara há muito tempo. Mas há muito tempo. Não é de hoje, não. Eu acho que deve ser desde o nascimento. E agora escute. Veja. Eu estou aqui. Quem já viu o primeiro episódio, viu minha história, consagração a São Rafael, batismo e tudo mais. A gente contava como eu cheguei aqui nos bastidores, não vou falar aqui no podcast, mas foi difícil chegar aqui a primeira vez para poder fazer o primeiro, que é o geral. Quando eu estava à mesa com vocês, que você falou de Rafael, que é o seu amigo, e tudo que São Rafael tem feito nesse tempo na amizade conosco, que só o secreto aqui a gente sabe, não precisa falar, demonstra a força que ele tem de unir a quem ele ama. Os seus irmãos que ele ama. São Rafael, ele reúne, ele tem uma capacidade de reunir os eleitos, os amigos, os escolhidos dele, para colocar debaixo do mesmo guarda-chuva para o propósito que ele quer para a Terra. Ou seja, quem não tem essa amizade assim com os anjos, né, pode rezar e pedir. Falar, eu quero muito, o São Rafael, hoje está falando de Rafael, mas serve para Miguel, para Gabriel. Eu quero muito ser sua amiga, eu quero muito ter uma amizade, eu quero muito te conhecer, eu quero muito ter você próximo de mim, não é? Pode fazer uma oração assim pedindo. Pode. E todos os que estão nos escutando, até quem chegou agora, que não conhece nada de anjo e tudo mais, saiba que você tem indiretamente uma relação com São Rafael e você não sabe. Porque todos os anjos da guarda estão debaixo da autoridade de São Rafael, porque ele é o príncipe dos anjos da guarda. Quantas pessoas existem no mundo hoje, Kênia? Nem sei. 8 bilhões e pouco. Quantos bilhões, não sei. Muito bem. Segundo a ciência, mais de 120 bilhões de pessoas passaram, já foram para a glória, já passaram, né? Já morreram. 120 bilhões. Segundo alguns estudos. Então vamos colocar 130 bilhões de pessoas. Então, 130 bilhões de anjos da guarda fazem referência a ele. Nossa. Os que estão no céu, no purgatório e que caminham aqui no meio da rua. Aí, ó. Caramba, então quando chega São Rafael, a galera toda, opa. O teu anjo da guarda, para tratar sobre a tua vida, claramente ele tem acesso diretamente ao trono de Deus, mas aquilo que é questões estratégicas de guerra espiritual, ele vai e fala com o chefe. Porque existe uma hierarquia, existe uma ordem entre os anjos. E vamos lá. E depois, assim, Ó. Rafael, ele faz umas ações extraordinárias. Quando você menos espera, mas quando você mais precisa. E você vê a presença de Rafael. De verdade. E como é que a pessoa vai distinguir se ela vamos supor, fez uma oração assim, genérica. Eu queria muito ser amiga de São Miguel, de São Gabriel, de São Rafael, queria muito a ação deles na minha vida, queria muita presença. Como é que ela vai saber qual anjo que está atuando mais ali? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos melhores amigos você tem depois do Bertaldo? Xiii. Melhores. Assim que você diga assim, Não, é só o Bertaldinho mesmo. Não, tá, sério mesmo? Assim? nas mãos, vai. Você pode falar, essa pessoa posso contar com ela, ela é minha amiga. Bertaldinho mesmo. Eu vou dizer 2 pessoas. Tá bom, 2 pessoas, ok. Aí contando com o Bertaldo é 3. Que ele é o seu melhor amigo. Sim. Então, E é mesmo. se o Bertaldo te liga, você reconhece a voz dele? Na hora. Essas outras 2 amigas sabem distinguir entre elas? Sim, pois claro. se você tem amizade com os anjos, você consegue distinguir quem é quem. Porque eles são pessoas. De novo eu bato na tecla. Eles são pessoas, têm a sua característica, o modo de agir é diferente de cada um. Quando eu morava na Itália, tinha um cara, chamava Raffaele Pistole. Ele era maluco, ele era doido mesmo, maluco. Só que assim, ele me deu uma visão de São Rafael que eu nunca pensei na minha vida, que em nenhum lugar eu estudei. E Deus fala através do simples, né? E ele tava bêbado, e ele veio em casa, e ele falou assim, Rafa, deixa eu falar uma coisa, você já parou pra pensar uma coisa? Nós somos Rafael, todo Rafael é assim. Rafael é exagerado. Você tem um Rafael, né? Seu filho. É engraçado, mas não é exagerado, não. Não. Se você pedir pro Rafael ir no mercado comprar uma maçã, ele compra uma maçã? Não. O que ele compra? Um cesto. Nesse sentido, da generosidade, de querer sempre. É uma característica de Rafael. Não como pessoa, tô falando dele, do arcanjo. Ele
Falou, presta atenção. Miguel, tá tendo um BO, tá tendo uma batalha, Miguel chega com a espada, tchá, resolveu, e ele sobe pra glória, ele resolveu, ele vem pra resolver. Gabriel chega, anuncia pra Nossa Senhora, vai embora, ele não fica ali. Agora, São Rafael não. São Rafael... olha a reflexão do cara. São Rafael chega como ninguém quer nada, fala, então é o seguinte, aí, tudo bem, meu nome é Azarias, tá precisando de alguma coisa, aí vai, pega Tobias, anda com ele, fica todos os dias com ele, anda, faz tudo, pra só depois de 14 dias falar quem ele é. Você vê quem é São Rafael? São Rafael é isso. Por isso que ele falava assim, por isso que a gente se lasca. Porque a gente, quando pega uma pessoa pra cuidar, a gente vai até o final. Aí ele me disse, São Rafael é assim. Quando São Rafael pega uma causa, enquanto ele não resolve aquela causa, ele não te deixa. Nossa, e é verdade. Gente, se agarra em São no Rafael. livro de Tobias, ele só foi embora quando resolveu a causa. Exato. Ele pega na porta e devolve na porta de casa. Ele pega Tobias lascado, família na miséria, o pai cego, tudo mais, sai sem nada no bolso. Quando volta com a prosperidade, com toda a riqueza, com tudo que precisava, com toda a providência, e traz a cura, expulsa o demônio, aí depois ele fala, tudo isso aqui foi glória de Deus, tchau, tô indo embora. Bora falar dele? Bora. Você me fez lembrar algumas vezes que ele fez isso. Conta então, conta uma experiência. E que tá na minha Bíblia e no meu caderno. Na época da pandemia, eu comecei a não ficar bem, a passar mal. E aí, sei lá quem é que estava me tratando na época, fazendo uma coisa, fazendo outra, até que um belo dia eu tive que ir numa médica, que eu não a conhecia. Nunca tinha ido nela. Ela, a Paula Werneck, pneumologista, uma pessoa maravilhosa. E antes de eu ir nela, eu fui rezar. E a passagem de Tobias era ele consolando a esposa, dizendo, nosso filho vai voltar são e salvo. E eu fui na médica, do consultório dela, ela me internou, direto. Então eu passei a noite toda internado, no outro dia de manhã ela me viu, eu estava bem melhor, e daí ela me deu alta para poder voltar para casa e continuar sendo tratado em casa. Mas eu não sabia se eu fiquei isolado, a Kênia ficou dando isolamento comigo. E foi, acho que a primeira vez que ficaram dois isolados juntos, um que estava isolado. Eu não tava com Covid, eu não tava com nada, mas ele começou a apresentar uma falta de ar mais grave, as placas no pulmão, estava complicado. Assim, mas eu falei que eu vou ficar com ele. A médica nunca tinha me visto. E ela disse assim, olha, eu não sei se você vai gostar de mim ou não, mas daqui você vai para o hospital. Nem em casa você vai. E de manhã, quando ela foi de volta no hospital, eu também vi uma bondade de Deus muito grande, que quando ela chegou e ela viu os meus marcadores, e os meus marcadores estavam muito melhor, eu vi uma alegria nela que, assim, aquela cena me marcou para sempre. Eu já disse isso a ela. Porque, cara, eu podia ter piorado muito ali. Eu podia ter ficado mal, podia ter sido entubado, podia sei lá o quê, né? Deus é que sabe. Mas a palavra dizia, tá aqui, na minha Bíblia está marcada, aqui eu não vou saber, é logo no início, quando ela chora e aí diz, Ana, exatamente, e é logo, ele diz, nosso filho voltará são e salvo, você não precisa ter medo, né? E aí aquilo tocou o meu coração aqui, ó. Ele procura alguém para viagem, depois de procurar para viagem aqui, tem um momento que ele encontra, e aí ele vai dizer, olha, não chora não, porque o nosso filho voltará são e salvo. E aí eu marquei aquilo, sublinhei na minha Bíblia, marquei no meu caderno de oração e fui para o médico. E eu vi que no dia seguinte, graças a Deus, e talvez a intervenção de Rafael, eu voltei daquele hospital são e salvo. E acabei de me tratar em casa. Isso é uma passagem. Eu posso contar a passagem até amanhã de manhã sobre Rafael. Coisa linda. Coisa linda. Uma outra vez, vou dar só mais essa passagem. Essa tem muitos anos. Eu não era casado. Eu passei uma semana, quase uma semana, não sei, mas era uma longa data, assim, 2, 3, 4, 5 dias, deitado, com muita dor. Eu tinha dado um jeito, não sei aonde, na coluna, e assim, imagina que você deu um jeito e você não consegue sair da cama e chegar ao banheiro, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma.
alguém tem que te abraçar, devagarzinho te levantando de lado, e você urrando de dor e ficando em pé para chegar ao banheiro, e depois para você voltar é outro parto. Muito bem. Era um sábado de manhã. E minha mãe tinha ido à igreja. E não tinha ninguém em casa, eu e Deus. E daí eu fui rezar e pedi ajuda aos santos anjos e abri uma passagem. E essa passagem dizia assim: para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder no céu e na terra, eu te ordeno, levanta-te e anda. Instantaneamente, eu pulei da minha cama e fiquei em pé. Uma pessoa que há dias estava deitado, sem conseguir ir ao banheiro se alguém não levasse. Instantaneamente, não vou te dizer que é por um passo de mágica, porque não é passo de mágica. Sim. É por um passo da graça de Deus. A dor desapareceu e eu não me levantei da cama, eu pulei da cama. Então, é para te contar 2 histórias de Rafael. Coisa linda. É por isso que eu te digo que ele é meu amigo há muito tempo. Coisa linda. Louvado seja Deus. E depois nós demos o nome do nosso filho de Rafael. Não é? Sim. Por conta do arcanjo e do Dom Rafael, que era muito nosso amigo também. Um homem muito santo, Dom Rafael. Dom Rafaeliano Cifuentes, um bispo maravilhoso. Que coisa linda. E ele é assim, ele quer, quando ele se manifesta na vida de uma pessoa, você que vai começar a se relacionar com São Rafael, ele faz questão de dizer que ele está ali. Ele mostra sinais claros, assim, às vezes porque ele sabe que a gente é meio lerdo, e ele faz questão, ó, eu estou agindo. Então ele manda sinais, ele, através de uma pessoa, através de uma situação no cotidiano. São Rafael, diferentemente, assim, o modo de agir, né, da ação de São Rafael em relação aos outros anjos, é que ele é muito... Ele é um modelo de anjo da guarda. Para os anjos da guarda, a própria igreja diz isso, ele é o modelo de anjo da guarda. Então os anjos da guarda, quando olham para São Rafael, se espelham nele, porque ele é o chefe, e aí entra de novo a batalha espiritual que acontece com Daniel, que o mundo espiritual do mal não quer que você tenha conhecimento de quem é esse arcanjo. Porque esse arcanjo ele é capaz de abrir portas que estão fechadas. Primeira coisa. Ele tem esse poder. Então aí você pergunta, por exemplo, para a tradição judaica, tá, vocês dizem então que Gabriel é mais poderoso, vamos dizer assim, do que Miguel. Estranho isso, hein? Aí eles respondem, não é que é mais poderoso. Por que Miguel está em primeiro e não Gabriel? Deveria ser Gabriel ou Miguel. Não, por que é? Porque a bondade de Deus supera a sua justiça. Porque se Deus usasse de justiça conosco em tudo, o que seria de nós, diz o salmista? Não sobrava nem o pó. Exatamente. Então, quando o Miguel vem, Miguel é a expressão do cuidado, do carinho, da proteção, do vínculo, da aliança. Por isso que combate, por isso que ama. Ele é o fogo devorador do amor de Deus para estar conosco. Gabriel é o lado da justiça. Bom, vamos ver então aqui, Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Qual versículo? Nós vamos pegar aqui, vamos começar no início mesmo, no 1 e seguinte. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, um oráculo foi revelado a Daniel, cognominado Baltazar. Este oráculo era verídico e anunciava grandes lutas. Daniel compreendeu o oráculo e teve conhecimento do sentido da visão. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Não provei alimento delicado algum. Não passou em minha boca nem carne nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, encontrava-me à beira do grande rio, o Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho. Cingia-lhe os rins um cinto de ouro de Ufaz. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido e sua voz ressoava
como o rumor de uma multidão. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não o viram, mas se apoderou deles um grande pavor, que fugiram para esconder-se. Ok, tá aqui, por enquanto. Ok. Então você tem aqui Daniel, que está na Babilônia, no exílio. Uhum. É um profeta. Deus está revelando a ele os tempos futuros, também o tempo da angústia, o destino do povo. Será que Israel não vai mais voltar a adorar a Deus, a voltar para casa, vai ficar do estrangeiro, não vai ter um salvador, não vai ter nada? O que está acontecendo? Daniel, esse rapaz que foi acorrentado no tempo de Nabucodonosor, que provavelmente era de uma família sacerdotal e nobre, e que é levado embora, castrado, se torna eunuco, já jovem, profundamente traumatizado no exílio, e aí você vê alguém muito ferido, a quem Deus debruça o seu olhar para lhe revelar o futuro. Primeira lição que a gente aprende aqui. Não importa aquilo que você passou, e nem mesmo as feridas que você carrega na sua alma. Se Deus olhou para você e quer você, ninguém pode parar o querer de Deus na sua vida. Primeira coisa. Então Deus escolhe Daniel. Daniel significa, eu tenho meu filho que chama Daniel por isso, Deus é o meu juiz. Ou Deus é a minha justiça. Faz sentido o relacionamento do profeta Daniel com o arcanjo Gabriel. Porque Gabriel é o anjo da justiça falando com alguém que em seu nome diz que Deus é justiça. E Daniel se propõe a rezar, a fazer 21 dias de oração, de jejum, para compreender o que Deus quer falar para o seu povo, e ao mesmo tempo ele está intercedendo para o povo voltar para casa. Ele não está contente com o que está acontecendo. Durante 21 dias ele está ali em jejum e tudo mais, e na beira do rio Tigre, ele está ali, e aí ele tem essa visão. E a visão é, voltando ao texto, ele vê um homem vestido de linho, cingia-lhe os rins, um cinto de ouro de Ufaz. Então ele está vestido de branco. Tem como mostrar, por exemplo, o anjo da paz de Portugal vestido de branco. Peraí, estão vendo aqui? Mostrando. Isso. Aqui, ó. Branco. Por que o branco? Porque o branco, para nós, né, nos lembra, para nós católicos, tá? As vestes do batismo, que nos faz, quando nós fomos batizados, ao receber a túnica do batismo, nada mais é do que simplesmente nos lembrar que, através de Jesus, nós somos associados à vida dos anjos. Então também, espiritualmente, nós vestimos uma veste assim. Quando essa veste fica manchada, a gente precisa do sacramento da confissão, que você já está, né, ensinando bastante, e vai começar a ensinar o pessoal sobre isso. Porque o sacramento da confissão devolve a pureza batismal àqueles que de fato o fazem na sua verdade. Bom, linho branco. Deixa ele pertinho de mim. Ok? Com os rins cingidos, um cinto de ouro. Aí ele diz assim, o seu corpo era como crisólito. O crisólito é uma pedra, no português chamada de peridoto. Ele parece ele é uma espécie de cristal, mas ele é verde. E ele tem a capacidade de poder passar a luz dentro dele, quando ele está polido. É muito bonito, né? Translúcido, é. Lembrando que o verde representa a esperança, representa também algo novo que está chegando. Então, o seu corpo tem a aparência de um cristal como crisólito, a luz passa por ele e ele transmite essa cor verde para Daniel. Esperança diante das lutas que ele está vivendo. O seu rosto, as características que ele está falando desse ser que ele está vendo diante dele. O seu rosto, onde está? Versículo 5. Versículo 5. Versículo 6. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago. Se alguém tivesse a possibilidade de olhar para um relâmpago como ele brilha, de longe é aterrorizante. Você, no meio da escuridão, você vê o relâmpago, né? Então, o seu rosto como o relâmpago. Seus olhos como tochas ardentes, e seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão, e em outras palavras, de muitas águas.
O bronze polido, naquela época, ele era também muitas vezes usado para tentar, de alguma forma, fazer o reflexo diante dos inimigos numa guerra. Se usava placas de bronze. Pra brilhar no olho, né? Exato. Então pensa a visão desse menino. Ele está diante de um ser cheio de luz, um ser que tem, ao olhar no seu rosto, parece estar vendo alguém que tem relâmpago nos olhos, no rosto. Os seus olhos são como tochas de fogo. Ele olha para os braços, reflete luz, o tempo inteiro luz, 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 aterrorizante a tal ponto que só ele está tendo aquela visão. Os seus companheiros que rezavam junto com ele não estão vendo, mas sente a presença que é tão poderosa. Ela é poderosa. Que correm, ficam aterrorizados. Nos lembra justamente aquilo que aconteceu com Moisés diante da montanha, quando ele entrava na nuvem e tremia a montanha inteira e o povo ficava aterrorizado, porque Deus vinha falar na sua glória com Moisés na Shekinah, na nuvem. É o que acontece aqui. É o que acontece, por exemplo, de poder na ressurreição, quando o anjo rola a pedra, se sente trovões, a terra tremer e os soldados se desmaiam, né? Então, esse é um poder poderoso. Você tem algo assim extraordinário. Eles correm, fogem, deixam Daniel sozinho. E Daniel diz, continua o versículo 7. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não a viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para esconder-se. Fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. As forças me abandonaram. A tez do meu rosto tornou-se lívida e eu desfaleci. Ouvi então esse homem falar, e ao som de suas palavras caí desmaiado com o rosto em terra. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me erguesse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção, disse ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, levantei-me tremendo. Aqui, você vê aqui, ó. Daniel fica sozinho. Este homem, este ser, né, é tão poderoso que quando ele se aproxima de Daniel, Daniel perde as forças e desmaia. Fica sem forças, porque o peso é tão forte. Como os pastorinhos ficaram diante da aparição do anjo. Sim. 6 horas prostrados. Mas e que eles relatam também, e Lúcia relata, que a aparição do anjo lhe causa isso, que causou aqui em Daniel, Sim. mas a aparição de Nossa Senhora não. Bonito. Por uma coisa muito simples, interpretação minha. Sim. Nossa Senhora, ainda que tenha um corpo semelhante ao corpo do ressuscitado, é um corpo humano. Sim. O anjo não. Que lindo. O anjo é energia pura. Sim. Então é essa força, essa luz, que está descrita também da primeira à última linha em Fátima, nessa luz. Há um livro que trata só dessa luz. A luz que Nossa Senhora meteu no peito, a luz que os pastorinhos se viam, o Francisco e a Jacinta, em direção ao céu e Lúcia em direção à terra, a luz que Nossa Senhora meteu no peito, eles compreenderam quem Deus era e como Deus queria ser amado. Então há todo um livro que trata apenas da luz, desta luz que é digamos, a luz de Deus, que Nossa Senhora coloca e o anjo coloca nos pastorinhos. Coisa linda. Quer dizer, você vê aqui, a gente faz programa, vai um, vai outro, vem lá, vem cá e volta em Fátima. Sim. Não tem como ter referência. Fátima é a teologia é impressionante pura e isso. cristocêntrica. É Jesus está no centro da mensagem de Fátima. Então. Que maravilha. É impressionante mesmo. Mas continua. Continua. Não, e essa luz que os anjos carregam, o próprio catecismo da Igreja Católica nos diz que a vida dos anjos é uma vida cristocêntrica, desde o início. A vida deles está voltada profundamente à realidade do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E quando João diz que Cristo é a luz, o Verbo é a luz que ilumina todo homem, ele é a luz do mundo que desce à terra, né? É justamente essa luz. O anjo, ele é cheio de luz, mas a luz não é dele não, ele é portador de uma luz, como nós o somos. Na verdade, o anjo, os santos, os bem-aventurados, aqueles que estão na presença de Deus, carregam em si a luz de Deus, que é o próprio Jesus. E essa luz ilumina. Então, essa luz, ela é capaz. Então você tem aqui
que ele fica sem forças, ele desmaia, ele cai por terra e ele treme. Na tradução, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém e na tradução da Bíblia de Navarra, e também na Vulgata, você tem em vez daquilo que ele diz assim, ó, fiquei portanto sozinho, as forças me abandonaram, ouvi então esse homem falar e ao som de suas palavras caí desmaiado. Eis, porém, que uma mão me tocou e ele diz assim, Daniel, homem da predileção, presta atenção às palavras, levanta-te, pois tenho uma mensagem para te confiar. Na tradução da Vulgata de São Jerônimo fica em pé no teu lugar que falarei contigo. Assim, levanta ele, coloca ele de pé, agora fique de pé para mim falar com você. A primeira coisa que São Gabriel faz na vida de alguém quando ele chega é te posicionar no lugar onde Deus te colocou. Ninguém conversa com Gabriel prostrado, ele te coloca de pé. Levanta-te, escuta o que Deus tem para você, porque ficar em pé para o Antigo Testamento é prontidão, é serviço, é estar pronto para servir. E você está fraco? Peraí. Por isso que ele é a força de Deus. Por isso que o nome dele é Fortaleza de Deus. Ele coloca Daniel de pé. E ao colocar Daniel de pé, ele vai dizer ainda, né? É fortaleza ou justiça de Deus? Fortaleza de Deus. Gabriel significa fortaleza de Deus, o nome. Ok? Nesse sentido, então ele fica em pé. É muito forte isso. E aí, quando ele fica em pé no lugar, aí ele vai dizer: não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em te humilhaste diante de teu Deus, tuas orações foram ouvidas e é por isso que eu vim. Aí você fala, Rafa, como que você prova pra mim porque eu já recebi na internet alguns haters, até mesmo de protestante, falando, onde que tá escrito que é Gabriel aqui? Calma, eu vou te mostrar onde que tá escrito, porque aqui está implícito frases, palavras que ele usa com Zacarias. Por exemplo, quando ele fala com Zacarias, e eu não estou falando, não é uma interpretação minha, isso aqui é a Igreja Católica, é a doutrina da Igreja, São Bernardo de Claraval que interpreta esse texto assim. Interpretação Rafael Brito. Deus me livre, eu não sou maluco. Nem a pau. São Bernardo de Claraval. Quando for São Rafael Brito, aí a gente cita. Tem que ser doutor para fazer o negócio desse aí. São Bernardo é doutor da igreja. Então, ele diz, né? Presta atenção, não temas, porque desde quando aplicaste teu espírito a compreender, as tuas orações foram ouvidas. Depois de muitos anos, um sacerdote que quer ter um filho, que não consegue, está humilhado, o nome dele é Zacarias, ele está rezando na presença de Deus, a gente vai chegar nele, que é um primo de Nossa Senhora, que é o pai de João Batista. O anjo chega e fala assim, não temas, Zacarias, porque as tuas orações foram ouvidas no céu e o Senhor me enviou a ti. Eis que tua mulher conceberá e dará à luz um filho, e tu o chamarás de João. Veja que tem uma ligação. São atitudes, são características específicas dessa pessoa. Como eu tenho sempre falado, os anjos são pessoas. E pessoas possuem características, elas não são feitas em séries, cada um do seu jeito. O próprio o Salmo 132 diz que Deus, que fixou as estrelas no céu, aqui não está falando sobre estrelas, está falando de seres espirituais, as chama pelos nomes de cada uma. Cada um tem o seu nome, que Deus o conhece individualmente com caráter. Bom, aí ele continua. O chefe do reino da Pérsia, a gente usou esse texto para falar semana passada sobre a presença de Miguel e a colaboração dos anjos. O chefe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado do rei da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Continua, Bertaldo, versículo 15. Enquanto assim me falava, eu mantinha meus olhos fixos no chão e permanecia mudo. De repente, um ser de forma humana tocou-me nos lábios. Abri a boca e falei. Disse ao personagem que estava perto de mim, meu senhor, essa visão transtornou-me e estou sem forças. Como poderia o servo de meu senhor conversar com seu senhor quando está sem forças e sem fôlego? Então, o ser em forma humana tocou-me novamente e me reanimou. Não temas nada, homem de predileção.
Que a paz esteja contigo. Coragem, coragem. Enquanto ele me falava, senti-me reanimado. Fala, meu Senhor, disse, pois tu me restituíste as minhas forças. Quando você vê aqui, por exemplo, na tradução da Ave Maria, fala-me Senhor, não é o Senhor com a letra maiúscula, mas minúscula. Isso, minúscula. Porque ele se dirige ao anjo. Exatamente. E não a Deus. Não a Deus. Certo. Aí você fala, tá. Ele fala que depois ele deixou, né, Miguel combatendo, ele vai voltar depois, ele entrega a mensagem, enfim. Aí você vem aqui no capítulo 9. De Daniel? De Daniel, capítulo 9. Sim. O oráculo enigmático de Jeremias. Desculpa, capítulo 8. Desculpa. Capítulo 8. Versículo 15. 8:15. 8:15. Ainda é sobre visões. Daniel está tendo visões sobre os domínios daquele tempo, dos governos que Israel iria passar sobre os reinos que os oprimiam. E aí aparece um ser muito parecido com esse do capítulo 10. Nossa, que interessante. Lá no capítulo 10 não fala o nome, mas aqui fala, e é muito parecido. Vamos ler? O que fala aqui a Bíblia? Vai. Ora, enquanto eu contemplava essa visão e procurava o significado, vi de pé diante de mim um ser em forma humana, e ouvi uma voz humana vinda do meio do Iulai. Gabriel, gritava, explica-lhe a visão. Dirigiu-se então em direção ao lugar onde eu me achava. À sua aproximação, fiquei apavorado e caí com a face em terra. Filho do homem, disse-me ele, compreende bem que essa visão simboliza o tempo final. Pronto, tá aqui. De novo, chegou perto de Daniel, Daniel desmaiou de novo. Daniel desmaia, né? Desmaia. E era forte, porque se parecesse 2 vezes pra mim, acho que eu já ficava ali mesmo já. A força desse anjo. Não, a força do anjo faz a pessoa ficar aniquilada. Exato. Então, você tem Gabriel nessa realidade que é aterrorizador. E ele fala, calma, não temas. Porque você imagina você ter aquela visão diante desse ser poderoso, você tá apavorado. O Daniel fala, eu tô tremendo nas bases, eu não conseguia ficar... Meus joelhos Mas tremiam. eu acho que não é tanto pelo que se vê, mas pelo que se sente. Também. Porque quando se vê Nossa Senhora, por analogia, Sim. não se sente a mesma coisa. Uhum. Então, quando se vê o anjo, se vê como se vê a Nossa Senhora, mas se sentem coisas distintas. Exatamente. Esse é o relato dos pastorinhos. É maravilhoso isso. Sabe o que eu imagino? Quando a gente está rezando e quem já passou por essa experiência de estar numa oração profunda que você fica tão absorvido naquilo, você fica tão, sabe, entregue, você não quer nem se mexer, você não quer nem fazer assim com o olho, porque aquele parece, é um peso gostoso que você sente uma coisa assim diferente. Deve ser isso potencializado a não sei quanto. Então, você deve ficar realmente prostrado, meio que aniquilado mesmo. E Lúcia descreve que a prostração passa por dias. Olha. Não é na hora e quando saiu o anjo acabou. Não é bem assim. Isso você passa fica com aquela por sensação. dias. 2, 3, 4 dias. Meu Deus. E você fica numa sensação de céu Uhum. e... O corpo não acompanha. E o corpo não acompanha. Olha lá. É exatamente Coisa isso. linda. Essa é a descrição dos pastorinhos. E é isso. Então, assim, Gabriel, ele é esse anjo que depois você vai... Nós não vamos escorrer todos os textos para não ficar tão longo esse podcast. Mas, por exemplo, você vai ter Gideão, no capítulo 6, um jovem que estava malhando o trigo num lagar escondido, porque os madianitas estavam botando fogo geral em tudo. O pai dele tinha levantado um altar para Baal, que era um deus falso. E, em um determinado momento, ele vê um anjo. Um anjo, ele não sabia que era um anjo ainda, mas o anjo do Senhor, a palavra fala, ele vai e se coloca debaixo do terebinto de Efra. Ele usa uma palavra para aquele rapaz que está morrendo de medo, está salvando o pão da sua família no escuro. Ele diz, coragem, valente guerreiro. Aí ele diz, como assim coragem? Olha o que está acontecendo. Se eu fosse corajoso, eu não estava aqui, estava combatendo. Aí ele fala, vai com a força que te anima. Uhum. Aqui, essa palavra, vai com a força, coragem, levanta-te, vai. O Senhor me enviou para que você possa... Fortaleza. É a experiência daqueles que convivem com Miguel. Você está acabado. Quando ele chega, Não, ele te com coloca Miguel de ou pé. com Gabriel? Com Gabriel. Ele chega e te coloca de pé.
Ou seja, quando a gente está passando por uma situação na nossa vida que a gente está se sentindo exatamente assim, sem força diante de uma situação que a gente está vivendo, nesse sentido que a gente está dizendo aqui, a gente pode invocar a ajuda de São Gabriel, Sim. não é isso? E Sim. falar, já que é fortaleza de Deus, pedir, Gabriel, me dê um pouco da fortaleza de Deus, venha ao meu encontro, me socorre, me ajuda. Não pode fazer uma oração assim? Sim, ele está pronto para isso. A oração a São Gabriel, pelo menos eu quando preciso de me relacionar a ele, é justamente São Gabriel, olha, primeiro eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar essa força que está em Deus, né? Porque não vem dele, vem do Senhor. Que diante da situação que eu estou vivendo, estou desistindo mesmo, estou cansado, me ajude a me posicionar no meu lugar. Interessante. Ele intercederá por você para que você permaneça no propósito, pedindo a Deus para que derrame sobre a sua vida o dom da fortaleza e da perseverança no propósito. Gabriel é aquela presença, porque se você olhar, pensar bem a vida de Daniel não está no cumprimento da promessa, ele está no processo. Ele não viu acontecer o que Deus mostrou para ele. Então a presença de Gabriel acontece no processo, antes do cumprimento. Às vezes a gente precisa de força no vale, não na montanha. E é no vale que a gente é testado. E Gabriel ele está presente aqui para te ajudar a permanecer. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado viu? Agradeço vocês, de todo o Deus coração. Obrigado. Um abraço para Dom Devair. Eu vou falar o que eu falei pro Frei Gilson. Amém e amei. Louvado seja Deus, fico feliz. Obrigada, viu, gente? Obrigado, um beijo gente, grande. valeu. Tchau. Tchau.